com a gente. Doutora Raiza, muito boa noite, minha preciosa. Tudo bem? Bem-vinda. Olá, tudo bom? Boa noite, doutor Álvaro. Tudo bom? Boa noite a Tudo todos bom. que estão presentes aqui na live, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre o glaucoma, né? Assim, falar desse mês, que é um mês tão importante, né? Que é o Maio Verde, que está com uma campanha muito bonita lá na clínica de orientação, de conscientização sobre o glaucoma, né? Para a gente não deixar, para que as pessoas não percam a visão pelo glaucoma. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o glaucoma, sobre como é que é os tratamentos, como é que é o acompanhamento, né, Tauba? Isso é uma coisa muito comum, a pessoa, tem o glaucoma, usa o colírio e aí depois não faz o acompanhamento. Então, o acompanhamento faz toda a diferença. Então, a gente está aqui hoje para orientar, tirar suas dúvidas. Então, se você tiver alguém que tenha glaucoma aí na sua família, encaminhe essa live, faça as perguntas que a gente está aqui para ajudar, né, isso, Álvaro? É isso, doutora Raiza. E assim, pessoal, nós estamos aqui no dia 19 de maio, ou seja, quase um pouco mais da metade do mês, e já foram centenas de pessoas que tiveram a possibilidade de medir a pressão dos seus olhos em alguma unidade da nossa rede de clínicas Olhar Saúde. E muitas pessoas nem sabiam que tinha a pressão do olho alta. Muitas pessoas, doutora Raiza, sabe disso, nunca nem haviam tido a oportunidade de medir a pressão do olho. Então, eu tinha acho que 50 anos de idade e nunca tinha medido a pressão do olho. Tinha trocado o óculos o tempo todo, mas não fazia o exame da pressão. E aí puderam fazer, puderam saber como estava a questão de dentro dos olhos. Isso é muito importante. Doutora Raiza, qual o risco assim que uma pessoa corre? Vamos discutir aqui um pouco sobre isso. De não saber quanto está a pressão do seu olho. Qual o risco que essa pessoa corre? O risco é a pessoa poder estar com glaucoma, e não só o glaucoma, pode ter também uma hipertensão ocular, né? Quando a pressão intraocular, que é a pressão que a gente mede dentro do olho intraocular, quando ela estiver acima de 21, estiver muito alta, então corre o risco de machucar, né? Causar uma lesão do nervo óptico, que é uma estrutura que a gente tem lá no fundo do olho, e aí lesionando esse nervo óptico pode causar um comprometimento do campo da visão e vai comprometendo, comprometendo até chegar ao campo que a gente fala que é o campo tubular e a pessoa perder a visão, né? Ter o que a gente chama de cegueira. O glaucoma, ele é considerado a principal causa de cegueira irreversível. Uma vez machucado já o nervo, aquela parte que já machucou, que já comprometeu a visão, infelizmente a gente não tem como recuperar. Mas é por isso então que a gente está aqui tanto orientando, falando isso, para que não chegue nesse caso. Que não machuque o seu nervo, que você não perca a visão, não tenha cegueira. Então a gente quer o principal objetivo dessas lives, da orientação, é justamente pegar a pessoa bem no iniciozinho, quando o glaucoma se tiver. Espero que não tenha, né? Mas se tiver, quando está bem no início, para a gente poder conduzir juntamente com você, fazer seu acompanhamento e não fazer você perder a visão pelo glaucoma. Então, o risco é, infelizmente, chegar à cegueira, se você não tiver o acompanhamento, o cuidado que deve ter. Doutora, fantástico, viu? Vou botar aqui para salvar o número. Perfeito. Doutor Álvaro, antes da gente até falar um pouquinho sobre o glaucoma, vamos, assim, as perguntas assim, diversas que os pacientes vão perguntando às pessoas, vamos dar assim, um conceito, o que é o glaucoma, para as pessoas assim que estão chegando na live, elas poderem entender. Se você pudesse dar assim, um conceito bem assim, genérico, geral, o que é o glaucoma, para as pessoas entenderem, falar um pouquinho da diferença de glaucoma, de hipertensão ocular, fala um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o glaucoma. Doutora, basicamente, assim, com um termo bem assim aproximado, bem fácil, uma fácil compreensão, é um machucado, uma lesão, um machucado no nervo de dentro do olho. Nós temos um nervo na parte posterior, na parte de dentro dos olhos, que é o que faz todo o funcionamento dos olhos, que faz a pessoa enxergar. E aí o machucado nesse nervo é o glaucoma. Agora, doutor, o que machuca esse nervo? Geralmente é a pressão alta dos olhos. O olho com a pressão muito alta, apertando, comprimindo esse nervo, machucando ele. E aí a pessoa vai perdendo a visão, às vezes, sem nem perceber. E é por isso que é uma doença perigosa, silenciosa. E é por isso que eu pergunto aqui agora, quem está na live aqui agora ou que vai assistir depois esse vídeo no canal do YouTube nosso da clínica, coloca aqui, ó. Você sabe quanto está a pressão do seu olho? Você sabe quanto ela está? Bota aqui, ó. Se você souber, fala assim, sim, e coloca quanto tá. E se você não sabe, coloca não, 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 não. Pois saiba que você tem um perigo nos seus olhos se você não souber. Tá? Isso é algo assim que a gente chama muita atenção para isso. Todas as rádios, todas as televisões, entrevistas, reportagens, lives que a gente faz, palestras, aulas, tudo tem o mesmo objetivo: conscientizar e educar. Uma pessoa que não sabe a consequência do glaucoma nos olhos,
ela fatalmente, se ela tiver, ela vai perder a visão. Porque ela não entende, ela não usa o colírio, não sabe nem o que é. Quando você entende o problema, você consegue tratar melhor, consegue se recuperar e consegue ter uma visão boa até o último dia da sua vida. Perfeito, doutor Alvo. Então você falou uma coisa muito interessante, que o glaucoma geralmente no início ele é assintomático, né? Sem sintomas. O glaucoma, todos que estão presentes na live, ele só vai dar sintomas quando já está muito avançado, que é caso já avançadíssimo. O paciente começa a se bater. Ah, tô me batendo, tô me esbarrando. É porque o paciente, a pessoa só está enxergando um campo tubular, tipo um tubo. Aí começa a ter os sintomas só quando já está muito avançado. Então, por isso que é tão importante fazer essa consulta regularmente, estar sempre no médico oftalmologista para muito além do que medir a pressão. A pressão do olho é maravilhosa, já é um primeiro sinal, é o principal fator de risco, né? E é esse que a gente vai combater usando o tratamento, fazendo o acompanhamento com colírio. E de acordo com o seu tratamento, tem as fases do tratamento. Mas não só a pressão, a avaliação do nervo também. É muito importante, sempre na consulta, quando você, doutora, como é que está o meu nervo? Pergunte assim para o seu médico, para o seu doutor. Doutor, como é que está a minha pressão e como é que está o meu nervo? Porque o nervo também tem relação direta com a questão do glaucoma. E existe alguns fatores de risco, né, doutor Álvaro? Então, assim, o principal fator de risco é a pressão aumentada dos olhos, geralmente acima de 21. Se tiver acima de 21 aumentada, mas existem outros fatores de risco. Fale um pouquinho pra gente quais são os outros fatores de risco, né? Tem os glaucomas secundários, pessoas que às vezes usam colírio de corticoide, tem que tomar muito cuidado. Ah, tá, alguém usou esse colírio, eu estou usando, Maxiflox D, que tem corticoide. E aí pode também aumentar a pressão. Então, fale um pouquinho dos fatores de risco. Quem que pode ter glaucoma, quais são as causas do glaucoma secundários também que podem acontecer. Fala um pouquinho pra gente. Doutor, eu vou falar assim, mas tem uma pergunta, tem uma resposta aqui da Tamires Veloso Garcia, em que ela botou assim, a pressão dela está 15,17. Então, assim, teoricamente, pelo que nós falamos aqui, a pressão normal é de 10 a 21 milímetros de mercúrio. Essa é a normal na população que não tem glaucoma. Entenda isso. Se você tem glaucoma, a sua pressão normal já não é mais essa. Aí depende do estágio do glaucoma que tiver. Então, Tamires, a sua pressão hoje está 15 e 17, não quer dizer nada. Ela pode estar altíssima. O 15 e Sim, 17 seu doutor. pode estar alto para você. Depende É. do estágio que você estiver. Então, se Tamires Veloso Garcia, que é a nossa... Bota aqui, Tamires, de onde você é? Você é do Maranhão? Você é de qual cidade? Qual unidade que você é atendida? Só para a gente poder te conhecer melhor. Então, assim, se você tiver um glaucoma leve, a pressão tem que estar 18. Então, tá bom. Tá 15, 17. Já se você tiver um glaucoma avançado, aí a pressão tem que estar 12. Então, tá 15, 17, tá alta. Então, é relativo isso. Então, na população geral, quando não tem glaucoma, o normal é de 10 a 20. Então, isso é um engano muito grande, doutora Reis. E vale a pena a gente esclarecer agora aqui nesse momento, como eu já esclareci em várias palestras, em várias oportunidades. Pressão normal é uma coisa. Você está dentro desse limite não quer dizer que é o seu normal. Não quer dizer que é o seu normal. Então é importante você saber o alvo que você tem. Então a pergunta hoje, que as pessoas que fazem parte do nosso programa de glaucoma, pessoas que são acompanhadas na Olhar Saúde, que nos seguem, que nos acompanham, seguem as orientações nossas, da nossa equipe, hoje de 9, chegando agora mais um médico, 10 médicos na clínica, qual é? Se você tem glaucoma, a pergunta antes da pressão é: em que estágio está o glaucoma? É leve, moderado ou grave? Essa é a primeira pergunta. Ah, doutor, é glaucoma moderado. Como é que eu sei isso? Pela escavação, pelo nervo óptico. Ok. Então é glaucoma moderado. Quando é que tem que estar a pressão em média? 15. Ah, doutor, meu glaucoma é avançado. Tem que estar 12, a pressão mais baixa ainda. Ah, doutor, meu glaucoma está muito avançado. Então tem que estar 18. Tem que estar 12. Se o glaucoma for leve, aí tem que estar 18. Então, assim, é tudo isso que tem que ser avaliado, tá bom? Então, sobre o glaucoma, estratificou, viu em que nível que está, e aí define a pressão alvo para a pessoa usar o colírio até atingir aquela pressão. E nós falamos na semana passada, fizemos uma live com o Dr. Narcis Rocha, nosso amigo da Bahia, que é uma referência internacional em glaucoma, e ele está falando também sobre o laser, né? Então a gente está vendo essa Sim. possibilidade, né? De começar também a aplicar os lasers, fazer laser, ele tem uma experiência com isso, e o laser reduz essa necessidade da pessoa usar o colírio, que é muito bom e econômico para cada paciente, haja visto o custo dessa medicação ser bem alto. Perfeito, doutor Álvaro. Então, você falou um pouquinho sobre o que é o glaucoma, a gente discutiu um pouco, falou da questão da pressão.
Por isso que é muito importante, sempre quando você for ao seu médico, como eu falei, além da pressão, doutor, quando é que tá a pressão do meu olho? Como é que tá o nervo? Porque de acordo com as características do nervo, se tiver alguma alteração, escavação aumentada, alteração na rima, que são coisas que a gente médico avalia, se tiver alguma alteração, a gente vai te acompanhar mais de perto. E falando do glaucoma, doutor, é importante falar que o glaucoma, além desses dois exames, que é a pressão e a avaliação do nervo, existem outros exames que é importante a gente fazer para acompanhar, tá? Como o campo visual, que é aquele famoso exame que a gente coloca o queixinho e vai apertando à medida que aparecem umas luzezinhas, tá? Tem o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Então, assim, o glaucoma, ele exige uma série de exames e uma série de acompanhamento. Por isso, assim, que nossos pacientes com glaucoma, eles, assim, são bem acompanhados na clínica. A gente olha todo mês, examina a pressão, para avaliar também, porque a gente começa com o tratamento. E aí a gente vai avaliando no decorrer do acompanhamento se esse tratamento está sendo eficiente para ele. Se só um colírio é suficiente, se a gente precisa acrescentar um outro, se o paciente está tendo alguma reação alérgica, se o olho está ficando muito vermelho, se está pingando o colírio direitinho, às vezes ele pinga, não espera ou não fecha o olhinho para poder absorver mais, pinga nos horários inadequados, não está pingando no horário certinho. Então, tudo isso é importante a gente conversar na consulta, ter todo esse acompanhamento, que faz toda essa diferença, né? Doutor Álvaro, uma pergunta que me fizeram aqui muito interessante. Todas as pessoas podem ter glaucoma? Quem são as pessoas que têm o maior risco de ter glaucoma? Doutora, sim, excelente pergunta. Sim, todas as pessoas podem ter glaucoma. Porque o glaucoma é um desbalanço entre a produção do líquido do olho e a drenagem do líquido do olho. Quando ocorre um desbalanço disso, ou seja, aumentou a produção e diminuiu a drenagem, a pressão aumenta dentro do olho. Logo, qualquer pessoa que tiver uma pancada no olho, que usar colírio, corticoide, que tomar corticoide, que tiver qualquer tipo de lesão no olho que altere esse balanço, pode ter glaucoma. Então, qualquer pessoa pode ter. Agora, quais são aquelas pessoas que mais têm chance de ter glaucoma, por exemplo? É a pessoa que tem mais de 40 anos de idade, é a pessoa Certo. que tem um parente próximo, pai, mãe, filho, irmão, com glaucoma, tem a chance muito maior. É uma pessoa que tem o quê? Que tem pele negra, preta, negra, e também, o último caso, a pessoa que tem miopia. Miopia, né? Pessoas asiáticas também têm risco de glaucoma de ângulo fechado, e o caso de miopia também é um fator de risco estabelecido para glaucoma, tá? Então, essas são as pessoas, é o grupo populacional e de pessoas que têm um risco maior. Mas lembrando que todo mundo pode ter, tá bom? Pessoal, e só lembrando que vocês estão aqui agora, nossa live é sobre glaucoma. Nós estamos no mês do Dia Internacional do Glaucoma, que é o dia 26 de maio agora. E é um prazer poder estar aqui falando só sobre esse tema. Foi um intensivão esse mês agora de maio inteiro, falando sobre glaucoma, sobre os cuidados. Vários convidados, doutor Vinícius, doutora Raiza. Hoje era para ser o doutor Moreira, doutor Moreira não pôde ir. Mas a doutora Raiza está aqui também para a gente poder suprir. Uhum. O doutor Onassis Rocha da Bahia também. E dessa forma a gente está conseguindo levar uma maior profundidade, maior conhecimento para vocês sobre uma doença tão grave, tá bom? E aí a gente vai responder algumas perguntas daqui a pouco, então já pode logo aqui se antecipando, ó, e colocar aqui nos comentários as perguntas, tá? Sobre o maio verde, sobre a questão do glaucoma. Então, qual é a sua dúvida? O que tira seu sono? O que está te incomodando sobre a questão do glaucoma? Bota aqui agora nos comentários, que a gente vai poder te responder as primeiras, eu garanto que nós iremos responder, então se apresse e pergunte logo, tá bom? Doutora Raiza, e aí? Qual foi o caso Perfeito, que doutor mais... Álvaro. Doutora Raiza, qual foi o caso, assim, vou te perguntar uma coisa curiosa, que mais te Pergunte. surpreendeu, assim, nesse mês? Você tem atendido muitas pessoas que têm vindo pelo nosso programa do Maio Verde, né? Que esse mês de maio, para avaliação gratuita da pressão de dentro dos olhos, né? Para toda a população assistida. E você tem visto muito casos desses aí que a gente tem feito. Qual foi aquele caso que mais te surpreendeu, assim? Que mais te chamou a atenção? Realmente, graças a Deus, a gente tem recebido muitos pacientes, né? Muitas pessoas, inclusive até escutando na rádio, doutora, eu sempre pergunto onde veio o paciente. Doutora, eu escutei na rádio falando sobre o Maio Verde, eu vim aqui para medir a pressão. Hoje mesmo atendi um paciente assim. Então, muitos casos, vários casos, pacientes com a pressão altíssima. Peguei um paciente com pressão de 45, mas que graças a Deus a gente controlou. Aí, quando tá muito alta, tem que até que tomar um remedinho oral. A doutora controlou na clínica e graças a Deus hoje ele tá bem melhor. 45 de pressão, já peguei paciente com 30 e pouco de pressão, que a gente fez todo o acompanhamento, usou os colírios, fez o exame direitinho, que hoje, graças a Deus, está com 14 de pressão. Muito mais feliz, paciente, enxergando bem, e assim, feliz, assim, orientado, né? Porque muito além da gente orientar com relação ao tratamento, conduzir direitinho, fazer o acompanhamento, que isso a gente faz
com todo carinho, mas a gente orienta muito aos pacientes. E ele sai muito orientado. A gente dá até uma cartilhazinha orientando o que é o glaucoma para eles entenderem. Fala também uma coisa importante dos familiares. Às vezes a pessoa tem glaucoma e só fica nela. Não, olha, se você tiver sua esposa, o filho ou filha, os parentes de primeiro grau, traz aqui para a doutora avaliar com carinho para ver se também se não tem. E aí tiveram casos já que pelo pai que veio, o filho também tinha glaucoma. Então, assim, é muito importante a gente orientar isso para os pacientes. E, doutor Álvaro, uma pergunta assim muito interessante. Até um paciente me perguntou, doutor, pergunto, como é que tá a pressão do seu olho? Ele, não, doutor, a pressão do meu sangue tá tudo bem, né? Eles acham que tem uma relação, né, doutor Álvaro? E é importante até a gente falar isso. Existe a relação, doutor Álvaro, entre a pressão intraocular e a pressão sanguínea, porque os pacientes, eles se confundem muito, né? E também se tem uma variação, que tem um examezinho que a doutora gosta de fazer, que é a sobrecarga hídrica, às vezes o paciente, naquele momento, mediu a pressãozinha e deu alta. E eu gosto muito de fazer esse outro exame, que é a sobrecarga hídrica, que a gente vê como é que está a pressãozinha durante o dia, durante uma manhã toda, depois de tomar água. Existe uma relação, uma flutuação da pressão? Eu estou muito estressado hoje, eu estou medindo a pressão, deu alta. E num outro momento pode estar baixa, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite. Existe essa flutuação no decorrer do dia? Doutora, sim. Então, assim, é a relação entre a hipertensão arterial e a... Então, assim, não existe relação entre a hipertensão arterial e a pressão do dentro dos olhos. São pressões diferentes, tá? Então, a pessoa pode ser hipertensa e não ter glaucoma. Ou ela pode ter glaucoma e não ser hipertensa. Então, não há relação direta sobre isso. Já em relação à flutuação da pressão, que é a variação que acontece ao longo do dia, essa sim. Existe uma flutuação natural de até 2 a 3 milímetros de mercúrio entre o período da manhã e o período da noite, tá? Com pico pela manhã. Então, a maior pressão do dia, teoricamente, ela é pela manhã. Então, o ideal, doutor, para eu fazer meu exame da pressão do olho, que hora que é? Pela manhã. Porque é a hora que ela vai estar mais alta. A gente consegue flagrar esse melhor momento. Consegue entender que pela manhã é que a pessoa pode estar sofrendo um dano maior do glaucoma. E também porque a produção do líquido à noite ela é menor. Então, assim, de manhã a pessoa fica com a pressão alta e à noite ela a pressão baixa do olho. Então, essa é a ideia. Doutor, então por que eu pingo um colírio à noite? O colírio da pressão é à noite. Você pinga à noite, mas ele vai agindo durante o dia todo. Que ele irrita menos o olho, você vai logo dormir. Tá? Você fica com o olho fechado, ele fica agindo mais tempo. Então, tem mais essa ideia, tá bom? Então, isso é muito importante. Quem tiver alguma dúvida e quiser mais algum vídeo de orientação, quiser mais conteúdo para se aprofundar um pouco mais sobre a questão de glaucoma, salva o número que está bem aqui, ó, que a gente colocou no comentário fixado. Esse número aqui você pode salvar e aí você pode colocar, ó, e mandar a sua mensagem, 4009-6956. E aí você manda mensagem no WhatsApp perguntando, tirando sua dúvida, ou sobre o colírio que você usa, ou sobre o estágio do glaucoma que você tem, ou então sobre ou se existe chance de regredir, de recuperar de alguma forma, ou então se você quer tirar alguma dúvida sobre avaliações, sobre algum exame que você vai fazer. Tudo isso é muito importante. E às vezes a gente não sabe, sabe? E vai buscar na internet, não encontra. Aqui a gente tem um canal direcionado para isso. Pessoas capacitadas, especializadas, treinadas para levar para você um cuidado especial. Um cuidado carinhoso, um acolhimento adequado e, muito além disso, a melhor versão da sua visão. Tá bom? Doutora Raiza, o que você pode falar sobre isso? Perfeito, doutor Álvaro, exatamente isso. Assim, a gente tem um cuidado muito grande, né? Eu até falo que não é à toa que o nome da nossa clínica é chamado Olhar Saúde, né? Que a gente tem realmente um olhar muito grande para a saúde como um todo, tá? Muito além do tratar o olho, a gente trata da pessoa, a gente cuida da pessoa. Então eu falo para meus pacientes, ó, não se preocupe, que às vezes tem muito paciente que chega querendo muito grau. Doutora, eu quero trocar meu óculos. Eu, olha, muito além de trocar seu óculos, a doutora vai fazer um exame completo. Vou ver como é que tá o seu nervo, ver como é que tá a pressão, vou ver se você tem catarata, se tem pterígio. Teve até uma pergunta que fizerem agora sobre pterígio. Então a gente tem assim, tem um cuidado muito grande, né, com todas as pessoas que entram na nossa clínica. Eles saem bem informados, bem orientados e tratados, né, transformados da visão. E a gente tem esse cuidado muito grande, não só eu como o Dr. Alves, mas todos os outros 9 médicos, a gente tem realmente um atendimento humanizado, muito diferente com as pessoas, tá bom? Doutor Álvaro, uma coisa... Doutora, só para complementar. Aqui a Jana falou sobre a cirurgia de pterígio e tudo mais. Ah, Assim, sim. na nossa rede de clínicas, a gente tem as cirurgias e tem um acompanhamento maior, né? Ele não é só 30 dias, é 45 dias.
Enquanto o padrão, digamos, que foi estabelecido, não sei por quem, é de 1 mês de retorno, 1 mês de acompanhamento, na nossa clínica não. Para casos de cirurgia, pessoas que operaram dentro, em qualquer da unidade da Olhar Saúde, esse prazo é de 45 dias. Às vezes até mais, estica até mais, caso de cirurgia de retina, 2, 3 meses. Porque a gente não está muito preocupado com o que vai retornar, não, está preocupado com o resultado da pessoa. Se for preciso a Exatamente. pessoa para ter o resultado demorar 50 dias, demora 50 dias. Se for preciso demorar 3 meses, demora 3 meses. A gente quer o resultado. Então, assim, é a clínica focada em dar o resultado para você. Se está com a pressão alta, você vai ficar com a pressão baixa. Se está sem enxergar, você vai enxergar. Se você está sofrendo do diabetes descompensado, você vai compensar o diabetes e mudar a sua vida. É só isso, tá bom? É isso que nos move. É isso que nos faz levantar da gama e estar aqui hoje num dia repleto de cirurgias, um dia repleto de atendimentos em 2 unidades, eu e minha esposa e os outros médicos da clínica também. E a gente está aqui agora numa live aqui com toda a motivação, com todo o entusiasmo para falar para você sobre saúde, sobre visão. Tá bom, pessoal? Então é isso que é Olhar Saúde. Quem já foi em alguma unidade da Olhar Saúde, bota aqui agora nos comentários. Assim, ó, eu já fui. Ou então, quem não foi, assim, eu ainda vou. Bota aqui nos comentários para que a gente possa saber aqui uma votação de vocês dois, tá bom? Obrigado. Perfeito, doutor. Doutor Álvaro, acho importante a gente falar um tema interessante com relação aos sintomas, né? Porque, assim, no geral, a grande casa dos glaucomas, né, que é o glaucoma de ângulo fechado, que é uma classificação que a gente tem, geralmente é assintomático. Mas tem algum tipo de glaucoma que pode gerar sintomas, né? Então, bora falar um pouquinho sobre esse caso de glaucoma agudo, o que a pessoa pode estar sentindo, às vezes dor de cabeça, vômito, e fala um pouquinho, que no geral, a maioria, 90%, é assintomático, mas tem uns 10% que pode, assim, ser um glaucoma agudo. E aí é um sintoma bem forte, bem diferente. Fale um pouquinho desse caso para as pessoas que estão acompanhando nossa live. Doutor, pessoal botando aí, eu já fui, ainda vou. Ó, seguinte. Já. Pessoal, dor de cabeça, que é a cefaleia, digamos, é o sintoma mais comum Vai que uma ser pessoa Rosária. sente. Entendeu? Pessoal, dor de cabeça, que é a Cabeça. cefaleia, que a doutora perguntou, é um sintoma muito comum. Eu até tenho uma live que eu fiz em 2020 com um amigo meu, neurologista. Vou até anotar que eu vou fazer uma outra live também com um neurologista para falar só sobre dor de cabeça. Quem aqui sente dor de cabeça, pessoal? Bota aqui, ó. Aperta no coraçãozinho, bota aqui. Eu sinto dor de cabeça. Ó, eu sinto dor de cabeça. Eu sinto. É todo dia? Não. Uma vez por mês, mais ou menos, eu sinto dor de cabeça. Entendeu? E eu tomo remédio, e eu me acalmo, e eu passo. Mas tem gente que sente dor de cabeça constantemente. E a dor de cabeça ela é multifatorial. Então, tem várias causas que podem levar à cefaleia. Sabe qual é a principal delas? A principal causa de dor de cabeça? É a cefaleia por tensão, por estresse. Preocupação, ansiedade, estresse. E aí você tem que tratar. Toma um analgésico, acalmou, passou. Segunda, cefaleia em salvas. É um tipo de cefaleia que acontece de um lado só, a dor de cabeça, realmente após uma ressaca, após uma bebida alcoólica, para as pessoas que Mas como bebem, em que homens, né? não é, mas como em homens, que não é o nosso caso, que a gente não ingere bebida alcoólica, nem eu, nem a doutora Reis. E o terceiro caso, nós temos a enxaqueca. Enxaqueca, que é aquele brilho nos olhos que aparece, aquelas faíscas de luz, manchas pretas na visão, parece um descolamento de retina. Mas logo depois vem o quê? Vem uma dor de cabeça muito forte. Você não pode ver a luz que te incomoda. Essa é a enxaqueca. Agora tem uma quarta causa, que essa causa ela é oftalmológica, que é o que a doutora me perguntou, que é a questão do glaucoma agudo. Pessoal, eu nunca me esqueço. Uma vez eu estava na unidade 3 nossa, da Olhar Saúde, que é no município de Pinheiro, na cidade de Pinheiro, Princesa da Baixada Maranhense. Né? E aí, voltando já para casa, no final da tarde, e aí chega uma paciente, já porque lá a gente pega um ferry, né, um ferry boat, para poder chegar de volta aqui na capital de São Luís. E aí a paciente chegou com uma dor de cabeça muito forte, querendo uma consulta, nos dois lados. E aí quando eu olhei ela, eu já saindo para pegar o carro, para poder pegar o ferry, para voltar para São Luís. E aí ela chegou desesperada, sem enxergar nada, a visão toda embaçada, via halos. O que a senhora está vendo? Eu estou vendo halos de luz só. Vultos e halos de luz, uma dor insuportável nos dois lados. Quando eu fui examinar ela, sabe o que essa paciente... Até hoje é minha paciente, muito minha amiga. Sabe o que ela tem? O que ela tinha? Glaucoma agudo. A pressão de 60 nos dois lados. Sendo que o Nossa. normal é de 10 a 20. E aí, doutor? O que eu fiz? Cancelamos o ferry, cancelamos o carro, tudo.
Paramos, fomos lá na hora. E aí a gente fez uma medicação nela para poder baixar a pressão. E logo quando a pressão chegou a 40, mais ou menos, 45, a gente fez uma medicação para fechar a pupila. E aí nós aplicamos um laser. Fizemos um pequeno orifício, um furozinho dentro do olho para poder baixar a pressão, redirecionar o fluxo de dentro do olho, para que esse fluxo pudesse ir até o caminho da drenagem, porque ele estava obstruído pela íris. Isso é chamado de glaucoma agudo. Então, pessoal, não estranhe se você está com uma dor de cabeça muito forte, com halos de luz, e você achar que é apenas uma enxaqueca, ou que é apenas uma dor de cabeça por estresse. Ela pode ser sim um glaucoma agudo, como foi o caso dela. Se tivesse ficado mais alguns minutos, horas, talvez, com aquela pressão, sem saber, podendo estar tomando dipirona, estar tomando paracetamol, sem saber que era uma dor de cabeça, né, comum, ela poderia estar cega hoje. E ela não está. Enxerga e faz parte do nosso programa de acompanhamento em glaucoma hoje, que é semestral, na nossa unidade 3. Então, pessoal, fica a dica para vocês. Glaucoma agudo é algo grave e mais comum do que se imagina. E a gente precisa estar ciente disso. Qualquer dor de cabeça muito forte que embaçou a visão pode ser glaucoma agudo. Tem que medir a pressão, fazer esse furinho, essa drenagem dentro do olho, que é a iridotomia, para poder corrigir e salvar a visão da pessoa. Perfeito. E às vezes também pode vir acompanhado com sintomas de mal-estar, sensação de náuseas, vômitos, um halo de luz. Então, assim, sentir uma dor de cabeça muito forte, aquela dor que você nunca sentiu, com a visão começou a embaçar e sentiu até náuseas, vômitos, pode ser um sinal de glaucoma agudo. E aí tem que imediatamente ir na clínica para a gente examinar, medir a pressão, ver o fundo de olho e examinar você por completo. Tá certo? Doutor Álvaro, Doutora, só que a Érica está me perguntando, doutor, sobre o pterígio nos olhos. Está com 4 meses que o Herbert fez a cirurgia no olho esquerdo, na unidade 3, em Pinheiro, e está ok. O outro lado está lagrimando agora, lagrimando. Por que, doutor? Por que opera um lado e o outro lado fica com lacrimejamento? Por que, doutor? O outro lado ele tem pterígio também? Tem. Não, provavelmente é por causa do pterígio, né? O pterígio, ele deixa o olho muito irritado, deixa o olho muito vermelho. Por mais que a gente pingue mais de colírio que a gente passa, mas assim, tudo isso, essa carnezinha, ela é uma inflamação, né? O pterígio, na verdade, é uma inflamação. Uma pelezinha que cresce em cima da córnea, da conjuntiva e da córnea, causando uma inflamação, uma irritação. E toda vez que o olho está inflamado, está irritado, o nosso próprio corpo produz uma lágrima, que a gente fala que é uma lágrima reflexa, um reflexo meio que de proteção. E aí fica lacrimejando para tentar combater essa inflamação. Mas para combater 100%, a gente tem que retirar essa carnezinha de vez e nunca mais para ela voltar. Colocar uma proteçãozinha para ela nunca mais voltar. Perfeito. Maravilha, é isso mesmo. Doutora, tem aqui o Fabiano perguntando. Doutor Álvaro. Doutora. Tá. Vai, pergunte. Doutor, fui no médico e ele disse que eu tinha glaucoma. O Fabiano me passou o colírio e disse que seria eterno, mas depois voltou atrás. Fui no segundo médico e ele disse que eu não tinha. Minha vista está ruim. Doutor, essa confusão diagnóstica, explica para o Fabiano, tem ou não tem? O que vai dizer se tem ou se não tem? Perfeito, Fabiano, às vezes é muito comum, tá? O glaucoma não é um diagnóstico muito fácil de ser feito, tá? Tem que ser realmente feita uma avaliação muito cuidadosa, muito minuciosa, tá? Fazer o exame do nervo, medir a pressão, fazer o acompanhamento. E, Fabiano, para a gente poder realmente tirar, eu falo assim, para a gente bater o martelo do glaucoma, tem um exame que é muito interessante, que eu não sei se você fez, que você poderia fazer, que é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica do nervo óptico, né? Ele vai avaliar as fibras do nervo óptico. Então, assim, esse exame, se nesse exame mostrar que já está machucado as suas fibras, então você tem glaucoma. Se ele não mostrar, não tem, tá? E uma coisa muito importante, Fabiano, nesse momento você não tem glaucoma, mas não significa que futuramente não possa ter. Então, por isso também que é importante um acompanhamento. O que eu lhe oriento aqui? Se eu fosse sua doutora, sua médica, eu lhe pediria o exame chamado OCT para a gente poder ficar tranquilo e dizer, Fabiano, você tem ou você não tem glaucoma. Tendo, a gente vai fazer o tratamento. Não tendo, a doutora vai te acompanhar pelo menos a cada 6 meses, repetir o exame, se Deus quiser, permanecer o mesmo padrão. Então, oriento você a fazer esse exame e ficar sempre acompanhando a cada 6 meses. Perfeito, doutora. Fabiano, se tem alguma dúvida, manda aqui, salva o contato, manda a sua dúvida, que a central também te responde, te manda um vídeo de orientação, tudo isso para te ajudar, para que você não fique mais com essa dúvida, porque é muito comum, né? Minha mãe mesmo usou colírio 5 anos e não tinha glaucoma. Então, assim, é muito comum essa questão do equívoco diagnóstico, devido aos métodos de diagnóstico
que no passado não existia essa tomografia e hoje já existe. Então a gente consegue ter uma precisão melhor, avaliar melhor o nervo que é a lesão, que é a área que é lesionada pela doença. Então no passado a pessoa a gente estimava, hoje a gente determina porque tem certeza que a lesão, que o nervo óptico foi bem avaliado pelo OCT. Tá bom? Perfeito. E ele falou também que continua a visão embaçada, né? E aí, então, Fabiano, se descartando o glaucoma, a gente tem que avaliar outras regiões do olho, tá? A córnea, que é a parte da frente do olho. Se você tiver com o olho seco, uma síndrome do olho seco, se tiver alguma ceratite, machucado no olho, se tiver astigmatismo, tudo isso pode dar visão embaçada. Se não sei qual a sua idade, mas se você tiver catarata também pode dar visão embaçada. Se você tiver diabetes, é importante até a gente falar, porque o diabetes também tem uma relação com um tipo de glaucoma um pouquinho mais severo. Então, assim, várias coisas, tá? Podem justificar a visão embaçada. Glaucoma pode, mas tem várias coisas, né? O nosso olho, ele é uma estrutura que tem muitas estruturas dentro. Então, assim, a gente tem que analisar cada partezinha do seu olho para poder descartar. Descartando o glaucoma, a gente vai para outras coisas. Pode ser catarata, pode ser a carnezinha no olho pterígio, pode ser um astigmatismo, pode ser uma ceratite. Então, assim, tem uma gama de coisas que pode ser, que é por isso importante fazer uma avaliação bem cuidadosa, bem detalhada, para a gente ver outras causas de embaçamento na visão, tá? Doutor, bora falar um pouquinho só sobre a questão do diabetes. Paciente com diabetes tem maior risco de ter glaucoma? Sim, doutora. Tem um risco muito maior e um tipo de glaucoma gravíssimo, que é o glaucoma neovascular. É um glaucoma de difícil tratamento, mas que geralmente é tratado com uma implante de uma válvula, um tubo, lá que faz a drenagem do líquido, tá? Então é importante que a pessoa tenha esse cuidado. A pessoa com diabetes tem que controlar o máximo possível. E repito, o controle do diabetes não é só pela glicemia em jejum. É importante fazer a hemoglobina glicada, que avalia os últimos 3 meses da glicemia, e a gente consegue ter um parâmetro melhor de controle, tá bom? Doutora, aqui tem muitas perguntas. Eu acho que a gente deve agora focar na Vamos, resposta das perguntas para vamos finalizarmos a live, tá responder, bom? vamos. Aqui a Jaina falando que vai operar com a doutora. Minha cunhada vai fazer a cirurgia de pterígio nos 2 olhos, doutora Raiza. Aí, doutora Raiza, caprichando aí no pterígio. Ótimo. Temos aqui a Érica Davi. Doutor, será que você precisa operar, fazer pterígio do outro lado? Sim. Pessoal, o pterígio, aquela carnezinha no olho, ela é causada pelo sol, pela luz solar. Então é muito provável que a pessoa que pegou o sol de um lado, pegou o sol do outro também, né? Então, geralmente, ela é mais avançada de um lado, mas tem do outro também. Então, mesmo pequena, assim, ela incomoda. Ela suga a lágrima, ela causa vermelhidão nos olhos, ela causa, por exemplo, às vezes, até um excesso de lacrimejamento, de estímulo para lubrificar outras áreas do olho. Ela causa astigmatismo, aquele desconforto com a luz. E pode gerar até um ponto, como hoje o doutor Olinto Farias, um dos melhores médicos da rede Olhar Saúde, operou, fez uma cirurgia hoje na nossa matriz, na unidade de 1 no Maiobão. Um pterígio, a gente chama de kissing. Um pterígio que estava beijando no outro aqui, ó. Os dois aqui, ó, cobrindo a visão. Ele operou um lado primeiro, vai resolver um mês, cicatrizar, e depois vai tirar... Ele tirou o macho, depois vai tirar a fêmea, entendeu? Desse lado do olho, porque ele estava se beijando muito já, entendeu? Então é isso aí. Vamos lá agora aqui, ó. Jaina, agora tá aqui, doutor, ó. Mais pergunta aqui, ó. Taline falando que já foi em todas as unidades. É mesmo, Taline. Até na unidade 4 já foi, que foi a do Renascença, é verdade. Foi em todas as unidades. Parabéns. A Jaina, eu ainda não, mas ainda vou, porque Rosário vai ser presenteada com uma linda clínica. Ah, uma linda clínica. Parabéns, doutora. Doutora Raiza, parabéns pela clínica de Rosário. Vai ser um pra... Jai, né? O nome dela? Ela é a Jaine. Jaine, pois pronto, lhe esperamos lá em Rosário, de portas abertas, para cuidar dos seus olhos, não só do seu, tá? Mas de toda a sua família, com todo carinho, com todo amor. Vai ser um prazer cuidar de você, tá? Olha aqui, ó. Fabiano, ainda vou agendar com a doutora. Fabiano, da questão do Ah, glaucoma. ó. Legal, Vai lá, legal, Fabiano. Fabiano, vai ser um Parabéns. prazer. Você vai gostar, vai ser legal. Cara, olha, pessoal, não tem ideia de como uma preocupação com saúde paralisa qualquer coisa na nossa vida. Você não consegue ser um bom profissional preocupado com a saúde. Você não consegue ser um bom pai, um bom filho, ou bom em qualquer coisa que você se propuser a fazer, se você estiver com algum problema de saúde, não é verdade? Então, assim, saúde aí é a base de tudo, é a base da hierarquia, é a base de todas as condições que a gente precisa para ter uma boa vida, tá bom? Aqui temos a Jalila. Doutor, Jalila, ainda vou, já estou com a consulta marcada. Legal, Jalila. Obrigado, meu amigo. Temos a Consuelo. Oh, parabéns à mamãe do ano. Te parabenizando, doutora, pela Ah, maternidade. um beijo. Obrigada, tia Consuelo, viu?
Muito feliz. Recebi sua mensagem, seu áudio, a coisa mais linda, viu? Muito obrigada, viu, pelo carinho. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu? E muito obrigada pelo carinho. Legal. Margarete aqui mandando um abraço. Margarete Marreiros para você. E aqui tem também a Beijo, Thalene falando. Margarete. Thalene Alcântara falando que sente dor de cabeça. Pois pronto, bem-vindo ao time, as pessoas que sentem dor de cabeça. Só que como você, Thalene, ela tem hipermetropia, que é o olho pequeno, risco maior de ter o quê? Um glaucoma, o quê, doutora? De ângulo fechado. Glaucoma de ângulo fechado, glaucoma agudo, viu? Risco de ter glaucoma de ângulo agudo. Quem tem olhinho Portanto, não, pequenininho. portanto, não fique no escuro, Thalene. Não fique no escuro. Porque no escuro a pupila dilata e pode fechar o ângulo e precipitar um glaucoma agudo. Fique sempre no claro. Essa foi boa, Fique né? sempre na luz. Vamos lá. Sempre na luz. Vamos lá. João Alves também aqui. Aqui o Daniel, mandando um abraço. A doutora Patrícia falando também aqui. Fabiana. Boa noite. Fátima Barbosa. Boa noite, doutor. Que remédio ajuda a baixar a pressão do olho, além do colírio e diamox? Doutora Raga, responde aí. É o quê? Eu não prestei atenção, tava lendo ali. Qual foi a pergunta? Fátima Barbosa perguntou para a doutora Raiza. Quais Ah, são os remédios que baixam a pressão do olho, além do colírio e do diamox? remédios orais, ela quer saber? Remédio, Ou remédio. colírios? Ó, Remédio, assim, remédio mesmo. Fátima, existem 5 classes de medicação que a gente pode entrar no tratamento de glaucoma, até. Cada uma dessas classes tem uma função. No geral, ela tem a função de diminuir a pressão. Cada classe vai atuar num ponto para diminuir a pressão. Então, o tratamento inicial do glaucoma é a base de colírios, chamado colírios hipotensores, que tem as 5 classes, né? Que é análogo de prostaglandina, beta-bloqueador, alfa-2 agonista, tem várias classes, né? Brimonidina, enfim. E aí a gente vai começando com colírio. Se o colírio for suficiente, ótimo, fica só com colírio, só com uma classe. Se não, não diminuir a pressão, a doutora entra com 2 classes para poder diminuir mais a pressão. Diminuiu a pressão, ótimo, vão ficar só com 2 medicações para controlar a pressão. Se não melhorou, a gente vai entrar com o terceiro colírio, uma terceira medicação para diminuir mais a pressão. E aí, se não melhorar com essas 3, aí existem outras terapias. A gente pode fazer um laser para poder diminuir a pressão, ou então fazer a cirurgia de glaucoma, que é chamado TREC, né? Tem uma evolução, a gente vai começando, tem um degrau. É igual na medicina a gente tem o degrau da dor, né? A gente vai começando primeiro com o analgésico mais leve, até chegar ao mais forte. Do mesmo jeito a pressão, a gente começa com colírio e dependendo do seu acompanhamento, da sua pressão, a gente vai acrescentando ou não, tá certo? Tem essa escadinha do tratamento. Cirurgia só em último caso, pessoas assim com glaucoma muito avançado, que a gente já tentou, já fez laser, já tentou usar o colírio e não baixou de jeito nenhuma a pressão, aí é o último caso, é a cirurgia do glaucoma. Doutora, tem aqui a dona Marlene Mouzinho, que é nossa aluna do Diabetes com Visão. Ela fala assim, É, ô doutor, ela é paraense, né? Fala chiando demais, até nos deu uma caneca de presente, dona Marlene. E ela falou uma aqui, castanha doutora, também, boa não foi noite. uma castanha? Me deu a castanha, não, quem deu a castanha foi a dona, Mas foi do tá bem Pará aqui, também, uma que... não foi do Pará, foi a nossa paciente de Olinda. De Olinda, tá aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Ah, Ela é de Olinda, deixa eu ver aqui. Ela até entrou, de olha aí, dona ó. Givani Da Lucena. Giovanni. Ó, Tó, uma pergunta bem interessante aqui, doutor. Por que meus olhos à noite arde igual a pimenta que eu pisco tanto e quando acordo arde que dói? Parece que tem um caminhão de areia. Quando não amanhece grudado, dói para abrir. O que pode ser isso, doutor? Uma possibilidade. Na Giovanni aí, ó. Um beijo na Giovanni. Givani, aquelas castanhas suas, a gente comeu foi rápido, viu? Lá de Olinda. Castanha boa. Chegou aqui, não tava nem mole, ela tava durinha ainda, tá boa. Nós comemos na lembra do raio. Ano passado. Lembro, Foi no começo do ano passado isso aí. Faz mais de lembro, ano que essa não lembro. manda umas castanhas A pra nós botou numa aqui. caixinha bem bonitinha, gostei. Foi num baldezinho. Até hoje eu tenho esse Ó, balde aqui. Balde, não sei se é um recipiente, assim, tá? Não, legal. Isso pode ser apenas um ressecamento no seu olho, né? ó, Você pode estar numa fase de vida na menopausa, que acontece a diminuição da produção da lágrima, e aí seu olho pode estar seco por isso. E aí tudo que está seco gostei. inflama, né? E aí pode estar inflamado e pode ser apenas uma questão de você fazer um colírio, né? Usar um lubrificante, ou até uma reposição hormonal, que melhora a sua produção de lágrima e faz com que você não tenha esse ressecamento no olho que está deixando o olho inflamado assim, tá bom? Perfeito. É a principal causa, né, doutor Álvaro? Mas é importante a gente examinar direitinho o seu olho para ver também se não tem algum machucado. Às vezes o paciente tem uma dor muito forte no olho
porque caiu alguma coisa, caiu um cisco, às vezes muitos pacientes que trabalham com também assim com metalúrgica, cai um cisco no olho, um metalzinho, e aí é uma dor muito forte. E aí pode causar uma ceratite, que a Ah, gente fala. só Então, uma coisa então pode ser que eu também. lembrei agora. Que é uma coisa para Hum. falar para Thaline. Tem um paciente, tá, um paciente da cirurgia de retina. Eu me lembrei agora, falando aqui, a dona Marlene falando de moscas volantes, né? Que é aquelas manchas que passam. Dona Marlene de Altamira, né? Do Pará, nossa aluna, do Diabetes com Visão. E eu lembrei do Júlio César, Thaline. É um paciente com descolamento de retina que é para ter operado faz uma semana, né? Você lembra dele? Júlio César, ele teve um descolamento de retina, a gente marcou a cirurgia dele. Aconteceu alguma coisa. Depois tu vê isso aí, tá? Para não esquecer. Então, pessoal, moscas volantes, que é essa manchinha, pode ser o começo de uma coisa muito grave no olho da pessoa, que é o descolamento de retina. Então, se essa mosquinha vier acompanhada de um flash de luz, indica que está havendo uma atração, está puxando, está rasgando a retina, lá por dentro do olho. Então, dona Marlene, essa mosquinha volante, ela com o tempo ela vai se desfazendo, é devido ao descolamento da gelatina do gel do olho. Mas se ela vier acompanhada de faísca, de flashes de luz assim, espontâneos na visão, em várias posições, ela pode estar ocorrendo aí um descolamento da retina. Tem que fazer um exame e fazer um laser para bloquear antes que haja um descolamento mais grave. Tá bom? Só que eu me lembrei agora e faz sentido responder para a senhora. Tá bom? Aí temos aqui Marcelo Lima, o melhor de todos aqui em São Luís. Obrigado, Marcelo, meu amigo. Nós temos aqui por exemplo, a dona Margarete Rocha. Doutora, por que meus olhos à noite ardem igual pimenta? Qual Foi essa que pimenta? Malagueta? Qual é a pimenta? foi essa que a Ah, gente foi? respondeu. Foi. Ah, tá. Então arde porque à noite produz menos lágrima. O nosso olho, ele é feito para a gente funcionar durante o dia. Então, durante o dia tem produção de lágrima adequada. À noite a produção cai pela metade. Então o olho fica mais vulnerável, ele fica mais seco. Então, por isso que ler também à noite é ruim. Porque você tem menos lágrima, o olho fica mais seco ainda. Por isso que a noite é feita para dormir, não é para ficar acordado. Porque se fica acordado, o olho fica mais seco. Entendeu? Então, ler tudo para funcionar pela manhã. A produção de lágrima maior é pela manhã, devido a questões hormonais, a estímulos luminosos, a tudo isso mais. Tá bom? Ó, obrigado. Olha aqui, ó. Givani Lucena. Vou mandar mais castanha para você. Givani, ó. Nós mudamos de apartamento, viu, Givani? Tu fala comigo aí depois, para não cair no outro prédio aqui que nós mudamos agora, para você não, porque essas castanhas são muito boas, castanha de Olinda, a gente quer assim para cair e chegar no nosso apartamento mesmo, né, doutora? É, Depois com fala aí certeza. que eu vou te mandar. Pessoal, para quem não sabe, Givani é uma pessoa muito querida, tem diabetes, descompensado, muito tempo ficou, e aí ela entrou para o nosso programa online que nós temos de acompanhamento, que é o Diabetes com Visão. E aí mudou, a vida dela e a nossa, né? Então a gente gostou muito dela, ela e a mãe dela. Meu Deus do céu, que depois teve que partir, mas era uma pessoa muito querida, eu cheguei a conhecer também. A família dela toda, lá de Olinda. E ela me mandou uma castanha, como forma de agradecimento. Foi um recipiente assim, bonito, não foi? Todo embalado, Raiz, lembra? Com um laço Sim. assim. E a gente comeu essa castanha, que acho que foi uns 5 quilos de castanha. E era pra comer assim, em um mês, a gente comeu uns 3 dias, foi, doutor? De tão bom que Foi. tava. E a gente nunca esqueceu. Por isso que a gente está aqui, nesse momento, fazendo aqui um apelo para receber outro, né, doutor? Vamos lá, ó. Sofia, vamos lá. Doutores, já tem uma nova paciente que vai procurar vocês próxima semana. Tia Ana Câmara. Olha, doutora. Olha, Thaline. Ana Câmara. Acompanha aí, ó. Josane, todo mundo tá aí. Ela é diabética e está com uns probleminhas de saúde ocular. Aline, fala com ela, tá? Fala aqui, ó. Sofia, faz um print aí, ó. Sofia, com H, underline França. Fala com ela e vê quem é a paciente. Pega o telefone pra gente poder marcar. Mesmo que não tenha vaga na minha agenda, a gente encaixa, dá um jeito, tá? Ela é diabética e está com probleminha de saúde ocular. E super recomendarei vocês, doutores, simpatias. Poxa, obrigado, Sofia. Obrigado mesmo, viu? Vamos ajudar e vamos encaixar para não demorar muito essa avaliação para ela, tá bom? A nossa amiga Thaline vai entrar em contato com você. Aqui falando de menopausa, o Matheus Abdala aqui olhando também. Abraço, meu amigo Matheus. Margarida, doutora, eu estou usando aqui uns colírios em gel que a doutora Danúbia me passou. Muito minha amiga, a doutora Danúbia, pessoa muito Ótimo. boa, nossa querida, veio de Brasília para cá, nós trouxemos. Uma pessoa muito querida e pode, tudo que ela passar, tá confiável, pode usar, que a doutora é 100%, tá bom? Marlene também, casal abençoado. Patrícia, doutora Raiza, qual a importância do exame de campo visual para quem tem o diagnóstico de glaucoma? A senhora Patrícia Cunha está perguntando, doutora Raiza.
Qual foi a pergunta? Tá pressão? Qual a importância do campo visual no Ah, acompanhamento do sim. glaucoma? Perfeito. O campo visual é aquele exame que eu falei, né? Que a gente aperta à medida que aparecem os pontinhos, né? O campo visual, ele é um exame que ele avalia a função do campo da visão. O quanto que o seu campo visual está comprometido. Ele é o exame que ele geralmente só vai dar machucado, que é uma bolinha preta machucada, só quando está muito avançado, tá? Quando o paciente já perdeu tanto, machucou tanto o nervo, que ele só está vendo a visão tubular. Então a gente coloca uma luzinha, vamos supor, na periferia, e o paciente, a gente botou a luzinha no exame e o paciente não consegue ver a luzinha porque ele já perdeu o campo dele periférico. Então, ele é um exame muito importante para ser feito no acompanhamento, para a gente ver o tanto que o glaucoma já machucou a questão do campo de visão periférico do paciente, tá? E ele é importante não só no início, mas em todo o acompanhamento, para a gente ver como é que está o campo de visão desse paciente. Se ele está vendo um bom campo ou se já está muito machucado, que ele só consegue ver o que a gente fala de campo tubular, que é só mesmo um tubinho de visão, quando já está muito avançado. Então, ele é um exame importantíssimo da propedêutica de glaucoma para avaliar a função visual, a função do campo de visão. E só lembrando, pessoal, que até que metade do nervo óptico esteja totalmente lesionado, o campo visual ele é normal, entendeu? Então a pessoa pode ter glaucoma, pode ter um machucado no nervo óptico, identificado pelo OCT, e não apresentar nenhuma alteração no campo de visão. Você entendeu isso, Perfeito, pessoal? perfeito, Então, perfeito, eu também. ter o campo de visão normal não quer dizer que a Não pessoa se está figura. normal. O exame mais sensível, essa é uma pergunta boa, talvez, de ser feita. Doutor, qual é o exame mais sensível, aquele que mais detecta precocemente o glaucoma? Qual seria ele? O OCT, né, que é a tomografia de coerência óptica do nervo óptico, ele é o mais preciso. Ele a gente consegue pegar o glaucoma assim bem no iniciozinho, quando já começou só mesmo tá, só um pouquinho de lesão do nervo, que a gente fala, tá bem inicial. Então ele já detecta logo. Já o campo visual, que é esse outro exame que também é muito importante, ele só vai detectar já quando já está muito avançado, quando o campo já está muito comprometido, que a gente fala que fica uma bolinha preta ao redor do exame. Então, ele só vai pegar quando já está muito avançado, mas o ideal mesmo é fazer logo o OCT, que ele avalia bem no iniciozinho, quando já tem algumas fibrazinhas já machucadas, o OCT, que é o exame de tomografia de coerência óptica do nervo óptico, ele é o melhor para avaliar bem em estágios iniciais o glaucoma. Pessoal, é isso. Foi muito bom, pessoal. Aqui, Fabiano falou que foi esse campo visual, vai levar todos. Deve dar normal, Fabiano, porque, como eu te falei, só se mais de 50% do nervo estiver lesionado, aí é que vai alterar o campo visual. Aqui a Margarete falando que a gente é muito gente boa. O João Batista, meu sogro querido, tá falando aqui, parabéns, doutora e doutora Rai, belíssima live. E a Giovanni Lucena, a melhor castanha do Brasil, tá perguntando aqui, doutor, me fale se a cirurgia de pterígio é uma raspagem. Doutora, responda para ganhar essa castanha gostosa. Pterígio é ou não é uma raspagem? Ó, dona Giovanni, muito além da raspagem, né? A gente fala assim, raspagem é um termo assim facilitado para vocês entenderem, tá? Mas a cirurgia de pterígio, como funciona para a senhora entender? A doutora vai pingar um colírio, que é o anestésico, e você não vai sentir nada, nenhuma dor, nada. Aí a doutora vai tirar com toda delicadeza toda essa carnezinha, se ela tiver ou no cantinho aqui lateral, vai fazer toda uma limpeza dessa carne, vai limpar toda, que a gente fala que é uma raspagem, né? Na verdade, a gente vai fazer uma limpeza, vai tirar toda aquela carnezinha, tá? Tirando ela toda, depois a gente coloca uma proteção na região onde a gente tirou. Para fazer o que a gente chama de, faz um enxerto que a gente fala. E esse enxerto para quê, doutora? É uma proteção para que, caso essa carnezinha queira crescer, ela tenha uma barreira. E aí ela não volta. Então a gente faz toda a limpezinha da carne, limpa a carne e coloca uma proteção para que essa carne nunca mais cresça. E aí finaliza com 2 pontinhos ou com uma cola biológica e pronto, pterígio feito, olho calmo, nunca mais olho vermelho. Se Deus quiser, nunca mais vai voltar essa carnezinha. A gente fala raspagem é por um termo mais facilitado, mas é uma limpeza, uma raspagem, tira toda essa carnezinha que o doutor Álvaro acabou de mostrar. Hoje mesmo a doutora fez uma muito bonita, né, doutor Álvaro? Dona Maria. Verdade, doutora. Só vou desenhar aqui para vocês agora. Eu gosto sempre de desenhar, ó. Dá até para desenhar aqui, ó. Faz uma raspagem assim, pessoal, ó. Tava com reflexo um pouquinho. Remove toda essa área aqui, ó. Ela sai do olho, tá bom? Essa é a ideia. Pessoal, então é isso. Essa foi mais uma live de hoje, nosso episódio. Quem ainda não segue, quem ainda não tem o número da clínica salvo,
para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas. Anota, tá bem aqui embaixo, aqui no comentário fixado. Para quem ainda não segue o perfil da clínica, nem no Instagram, lá tem muitos vídeos, tem mais de 200 vídeos lá de orientação. Clínica Olhar Saúde, só colocar no YouTube e no Facebook também e no Instagram, tá bom? Tem também o LinkedIn, que vocês podem participar também, acompanhar. Mas o Instagram e o Facebook e o YouTube são as principais redes que a gente utiliza, tá bom? Para levar conhecimento, informação, tirar as principais dúvidas das pessoas. Estamos muito felizes nesse mês de maio, mês maravilhoso, mês das mães, mês do oftalmologista, mês do combate ao glaucoma e um mês muito especial porque a gente tem tido resultados incríveis, né, na vida das pessoas. Ontem mesmo tive 2 depoimentos que me emocionaram muito, a mim e a toda a minha equipe da nossa unidade 1 da Matriz. Vi as meninas tudo chorando lá, nossas colaboradoras tudo chorando lá, porque viram realmente a importância e a transformação que cada uma delas tem esse papel na vida das pessoas. Uma pessoa chegar totalmente cego, vendo uma escuridão e sair com luz, enxergando 100%, isso não tem preço. Não tem preço para a vida. Para uma menina de 19 anos, para uma de 25 anos, para uma de 30 anos, para uma de qualquer idade, quanto mais cedo você entender que você é importante para servir outra pessoa, melhor vai ser. Melhor vai ser o seu futuro. Você vai se sentir útil. Você vai saber que você tem um papel nesse mundo. Você vai sentir que você não está aqui por acaso, que você não vai estragar com sua vida, que você vai, pelo contrário, valorizar, preservar seu corpo, sua mente, sua alma e seu espírito, para que você possa servir e impactar, salvar o máximo de pessoas possível. Por isso que hoje, nós já estamos quase com 26 mil maranhenses atendidos nas 5 unidades da Olhar Saúde, e só crescendo e só avançando, abençoados por Deus. A gente fica muito feliz, doutora Raiz e eu, somos incansáveis, seremos incansáveis. Hoje somos 2, mas em breve seremos 3, na verdade. Já somos 3, né? Eu, ela e a nossa filha que está vindo aí, a Maria Júlia. E a gente vai estar muito feliz de poder mostrar para ela que os pais trabalham com o coração e que buscam fazer diferença e fazem diferença na vida de milhares de pessoas. Tá bom? Doutora Raiza, muito obrigado pela sua participação, obrigado por tudo mesmo. E desde já antecipo aqui o convite para todos vocês da nossa inauguração, 27 ou 28 de maio, estaremos inaugurando a nossa 5ª unidade da Olhar Saúde para o leste do Maranhão, pessoal. Para 25 municípios, 25 cidades poderem ser beneficiadas com uma clínica completa, consultas, exames, programas e cirurgias para servir a população daquela região, que é a região de Rosário, Lençóis Maranhenses e Itapecuru. Então, sintam-se convidados. Vocês irão poder ter mais informações aqui pelas redes sociais, tanto da clínica, quanto a minha, do Álvaro, quanto a da doutora Raiza. E a gente e toda a nossa equipe de médicos da Clínica Olhar Saúde estão de parabéns. A gente fica muito feliz de vocês poderem também estar compartilhando e entendendo o propósito da clínica, que é servir e ajudar as pessoas. Doutora Raiza, muito obrigado. Perfeito, doutor Álvaro. Então, só estender todo esse carinho que o doutor Álvaro falou, dizer que eu, doutora Raiza, doutor Álvaro e todos os outros médicos da Clínica da Saúde, doutor Olinto, doutor Vinícius, doutor Moreira, doutor Henderson, doutor João, todos nós estamos lá de... Juliana. Doutora Juliana, exatamente. Todos nós Mamãe estamos Juliana. aqui estamos aqui de braços abertos para poder cuidar dos seus olhos e muito além de cuidar dos seus olhos, cuidar de você, cuidar da sua saúde. A gente tem um lema, assim, a gente tem um propósito, uma missão, né, doutor Álvaro? Que os pacientes, as pessoas que entram na porta da nossa clínica, qualquer uma das 5 unidades, eles entram de uma maneira e eles saem de outras. Eles saem realmente transformados, saem revigorados, energizados, tratados, cuidados e realmente transformados. E essa é a nossa grande missão. É ajudar, é transformar, é fazer a diferença na vida de cada pessoa que entra na nossa clínica, que recebe o nosso cuidado, o nosso amor e o nosso carinho. E é isso, doutora, tá esperando lá você de braço aberto em Rosário também, em breve. Beijo, pessoal. Tchau, doutora. Beijo. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.